Miserável mulher, fica atormentando o marido, fica reclamando com o marido, não dá sossego pro Jó, pobre Jó, ter uma mulher dessa, ninguém merece. Principalmente no início da minha conversão, o tempo foi passando e eu fui olhando de maneira diferente. O tempo foi passando, eu fui entendendo, eu fui aprendendo. A mulher do Jó era uma mulher top. A mulher do Jó era uma mulher acima da média. Perdeu tudo, mas ainda assim ela continuou com o Jó. Ela ficou ali firme e forte com ele, mesmo tendo perdido as riquezas, perdido a família, até a saúde. O Jó estava doente, mas ela permaneceu do lado dele. É algo que a gente pode parar para pensar sobre a mulher do Jó. O Jacó não é diferente, por muitas e muitas vezes. Nós ouvimos, eu inclusive já falei, já preguei abordando dessa maneira a respeito do Jacó. Usurpador, enganador, mentiroso, roubou a bênção do irmão, e assim por diante. Mas a gente vai olhando a história, vai aprendendo um pouco, o cabelo da gente vai ficando mais branco, por mais que você de repente não esteja vendo o cabelo tão branco assim, mas ele está branco. A gente vai aprendendo algumas coisas. O Jacó é um homem de Deus. O Jacó, ele desejou a bênção. Ele desejou viver na bênção. Talvez o caminho, a forma como ele se comportou não foi a melhor forma diante dos nossos olhos, nesse momento, olhando a letra que é fria. A letra ela está aí para a gente analisar. Mas o Jacó, ele desejou, ele quis, e ele foi atrás. Bom, o Jacó era filho do Isaac, o Jacó era irmão do Esaú. O Jacó, ele sai da casa dele, ele vai embora da casa fugido, porque ele corria risco de perder a vida por conta de ter enganado o irmão, de ter enganado o próprio pai. A mãe estava junto na conversa, a mãe havia dado uma força para o Jacó fazer o guisado ali, o alimento que o pai tanto gostava. Enfim, o Jacó vai embora. E tendo ido embora, o Jacó, ele acaba chegando em uma região onde residia o tio chamado Labão. O Labão, ele tem filhas, e duas das filhas dele que nós acabamos conhecendo são chamadas Lia e Raquel. O Jacó, ele acaba ali, naquela região, constituindo família. O Jacó constitui família, a Bíblia diz que o Jacó, inclusive, enriquece, o Jacó estrutura a vida dele, a vida da família dele, a vida do sogro dele, e daí o Jacó, ele sai daquela região e ele toma a decisão de voltar para a casa dele. Ele volta para a casa dele porque ali haviam questões que precisavam ser resolvidas, questões que ele havia deixado pendentes. Então ele volta. Na volta ele tem aquele encontro conhecido no Val de Jaboque, e ali ele busca de Deus a resposta, e Deus dá a ele a resposta, e a partir daquele momento a história do Jacó é transformada por completo, inclusive tendo o nome mudado de Jacó para Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Então eu quero conversar com você. Lógico que eu vou falar de maneira resumida, não dá para nós esmiuçarmos a história. É uma história linda, complexa, cheia de informações, mas eu passo para você aqui as bases que dá para ter uma boa ideia a respeito da história do Jacó, e aí você vai, se quiser, claro, fazer uma leitura na sua casa. Gênesis 29, do 18 ao 30,
Gênesis 29, do 18 ao 30. E depois Gênesis 32, do 24 ao 30. Gênesis 32, do 24 ao 30. São dois textos, e é em cima desses dois textos que eu vou conversar com você nessa noite, falando a respeito de passos para uma pessoa vencedora. Qualquer pessoa que quer ser vencedora, ela precisa. Eu aumentei o meu, eu estava mexendo no meu, achando que era o da Gleice, e aí estava acertado o meu, aí está sobrando aí na frente, né? Deixa eu diminuir um golinho aqui. Qualquer pessoa que quer ser vencedora, ela precisa olhar para uma outra pessoa vencedora e aprender com quem já venceu, com quem já chegou onde nós queremos chegar. Isso é o básico. Você quer ser um vencedor, você ande com gente vencedora. Você quer ser uma pessoa que conquista, ande com quem já conquistou. Você quer ser uma pessoa que avança, que cresce, ande com quem avança e com quem cresce. Você quer ser uma pessoa derrotada, anda com gente derrotada. Quer ser uma pessoa que não chega em lugar nenhum, anda com quem não quer chegar em lugar nenhum. Isso é o básico, não é só na igreja, em qualquer área, qualquer aspecto da nossa vida. Em qualquer aspecto da nossa vida. Então, o Jacó é um bom exemplo para a gente pensar. Pastor, eu quero ser uma pessoa vencedora. Ok, então vamos começar. Primeiro ponto para nós pensarmos. Tenha um alvo claro na sua vida. Tenha um alvo claro. O Jacó, ele tinha um alvo claro. E o objeto que nós vamos estudar aqui, ou pontuar, é no momento, o tempo em que ele olha, ele conhece a Raquel, ele vê a Raquel, a filha mais nova do Labão, ele gosta da Raquel, o coraçãozinho dispara, a perna treme, o braço balança, começa a suar, ele fala, é essa, amei, gamei, chonei, apaixonei. Vou dar um morango do... Como que chama? Morango do amor para ela. Só que não. Ele teve que esperar um pouquinho mais para dar um morango de amor para Raquel. Mas o Jacó, ele definiu com quem é que ele queria constituir uma família. Alvo claro. O Jacó sabia o que ele queria. Ele não se distraiu com propostas. É o primeiro ponto para nós pensarmos juntos aqui. Eu preciso saber o que eu quero. Qualquer pessoa que quer ser vencedora precisa saber o que quer. Até comentei de manhã, o Celcinho, a Dani trabalham em escritório de contabilidade, estão acostumados a ver isso daí. A pessoa um dia quer ser pipoqueira, no outro dia ela quer ser leiteira, no outro dia ela quer vender doce, no outro dia ela quer vender lingerie, no outro dia a pessoa, cada dia ela quer fazer uma coisa, no final das contas ela não acaba fazendo nada. A pessoa precisa definir o que ela quer ser. Qual é a história que ela quer construir? Eu me lembro uma vez, conversando com uma pessoa aqui, orientando uma pessoa aqui, a pessoa me dizia, pastor, eu tenho um sonho, o meu sonho é ser tal profissional, ou ser profissional em tal área. Aí eu comentei, você sabe que nessa área o curso não é barato? Sei. Você sabe que para ter um consultório nessa área, o preço de montar um consultório dentro dessa área, dentro desse contexto, não é barato? Sei. Você tem dinheiro? Não. Seus pais têm dinheiro? Não. Falei, então, vamos começar do jeito certo. Veio me pedir ajuda. Nem sempre as pessoas pedem ajuda, e muitas vezes a maioria dos que pedem ajuda fazem do jeito que querem fazer, não acatam a orientação. A cada 10 que pedem ajuda, 7 faz diferente do que a gente orienta. E está tudo bem, isso é uma outra história. Mas a pessoa falou, eu falei para a pessoa, posso te dar a ajuda? Pode, pastor, eu quero ajuda. Então você não tem dinheiro. Seu trabalho é um trabalho que não está te dando dinheiro, não está te dando recurso. Você não vem de família rica. Vai estudar pedagogia.
Vai estudar pedagogia. Na época, o curso da pedagogia estava em promoção, eu sabia. Inclusive, muitos dos que estão conosco e outros que já até foram embora, fui eu quem incentivei a estudar pedagogia e hoje, graças a Deus, estão ganhando dinheiro como pedagoga, como professora. Né? Não saiu nenhum X-Egg para mim, mas está tudo bem. Eu sei que isso daí está na minha conta. Falei, vai estudar pedagogia. É um curso que você vai pagar, na época estava R$ 89,90. Você vai estudar, você vai se formar professora, você vai arrumar serviço fácil, porque está sempre precisando de professor para lá e para cá. Inclusive, vai participar de concurso no estado ou no município e vai receber um salário razoável. Não é um salário bom, porque o nosso país, infelizmente, não valoriza professor. O professor, ele é desvalorizado e desmoralizado. Aqui no nosso país é valorizado o crime. O crime é valorizado, mas o ensinamento, o aprendizado não tem valor e não tem moral nenhuma. Mas eu falei, vai lá, estuda, começa a trabalhar como professora, vai começar a entrar um dinheiro, vai começar a juntar um dinheiro, depois você vai conseguir se organizar para fazer o curso que você sonha fazer. A pessoa me ouviu, fez exatamente, ou muito parecido com aquilo que eu orientei, foi estudar, fez o curso de pedagogia, 90 conto por mês, um curso que não é longo, concluiu o curso, começou a trabalhar, aí depois essa pessoa foi e partiu para os estudos daquilo que ela queria estudar. E graças a Deus se formou e realizou o sonho. Mas até chegar lá, ela teve que fazer o quê? Um ajuste. Às vezes o que nós sonhamos, que nós planejamos, não acontece do jeito que nós queremos e na hora que nós queremos. O importante é nós termos o quê? Um alvo claro. Claro. Eu estava até conversando disso esses dias com alguns irmãos. E nós falávamos a respeito da administração, por exemplo, dessa igreja quadrangular. Existem outras que têm um outro sistema de governo. No sistema de governo da quadrangular, o sistema é episcopal. O pastor, além de ser pastor, de ser pregador, ele é também administrador. Então, eu sou, além de pastor, aquele que ajuda, aquele que orienta, aquele que aconselha, aquele que visita, aquele que do jeito que dá, contribui. Eu sou administrador. Como administrador, eu tenho um sonho, desde que eu estou aqui nesse lugar. É ver essa igreja sair do aluguel. Saiu 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o meu sonho. Faz 19 anos que eu estou sonhando isso aqui. Já aconteceu? Ainda não, mas vai acontecer. Nós vamos sair do aluguel. Nós vamos sair do aluguel. Eu tenho isso dentro do meu coração. Tem dinheiro para comprar tudo o que nós queremos hoje? Sim ou não? Não tem. Não tem. Não tem. Mas está tudo bem. Eu não tenho dinheiro. Mas quando apareceu um pedaço de terra que nós conseguimos pagar ele parcelado, nós fomos e compramos, encaramos a bronca. 9.600 metros de terra, está pago, está lá. Está lá. Vai chegar uma hora que nós vamos poder fazer uso daquilo lá como uma moeda de troca. Não é meu. Aquilo lá é da igreja aqui no bairro São Jorge. Temos terreno que nós estamos pagando aqui, 10 terrenos. Não é meu, é da igreja. Tudo no nome da igreja. Esse terreno está sendo pago, 144 parcelas. Já pagamos 103 parcelas. Esse mês nós vamos pagar a 104ª parcela. Aleluia! É uma luta, irmão. Não sobra dinheiro. Não sobra. Por isso eu louvo a Deus pela vida do dizimista e ofertante dessa obra. Porque isso tudo é por causa do dizimista e do ofertante. Que é da onde vem dinheiro. Do bolso do dizimista e do ofertante. Se você não é dizimista e não é ofertante, eu te convido a se juntar a esse grupo de pessoas que está ajudando a construir uma história aqui nesse lugar. Estamos ali.
Ah, e quando vai ser? Como vai ser? Vamos construir lá, acolá, vamos comprar aqui. Não estou preocupado com isso hoje. Hoje eu estou preocupado em pagar boleto. Aliás, estamos entrando na semana do dia 15, os boletos vencem dia 15. E nós temos quase 15 mil só de boleto de terreno ali para pagar. Tá tudo bem, irmão. Nós vamos pagar como nós temos pago desde que assumimos o compromisso. O que eu estou tentando dizer para você é importante que uma pessoa que quer ser vencedora tenha um alvo claro. Não dá para nós chegarmos e ficarmos assim, ó, eu não sei o que eu quero, eu não posso falar que eu fico irritado, que eu fico bravo, porque eu não fico, irmão. Às vezes a gente fala por força de expressão, mas não fica, não é esse o meu comportamento. Mas eu fico contrariado, talvez seja a palavra, quando eu converso com um jovem, com um adolescente, que não quer saber de nada com nada, que não tem, que você vai conversar, você vai tentar, e ele então, não sei, calça caindo, chiclete, não sei, meu Deus do céu, eu fico incomodado. Eu fico. Por quê? Porque eu quero ver o jovem, seja adolescente, jovem, homem ou mulher, não importa. Eu quero ver essa pessoa ir bem na vida. E hoje eles têm o que a maioria de nós não tivemos, que é acesso a tantas pessoas que venceram, que ajudam, que orientam, que ensinam, que instruem. Eu louvo a Deus pela vida do meu falecido pai, que hoje, aliás, é Dia dos Pais. Eu louvo a Deus pela vida dele. Com a 4ª série, veio da roça para a cidade, construiu a história dele, educou os filhos, netos, bisnetos. Comprou um imóvel, comprou outro imóvel, comprou carro, comprou caminhão. Meu pai construiu uma história. Só que o meu pai, nós nunca sentamos para conversar. Ele nunca me chamou assim, Marcos, vem cá, é assim, ou é assado, ou é cozido, ou é frito. Mas eu fui olhando a história do meu pai. A maioria dos que estão aqui, que tem mais que 40, né? Mais que 40, a maioria é na mesma história. Viram os pais conquistarem, mas não tínhamos o que os jovens de hoje têm. A facilidade de sentar, de conversar com alguém, de ouvir alguém falar, de ir para a internet pegar um tutorial, ir para a internet pegar um curso, ir para a internet e aprender de uma forma rápida como fazer alguma coisa. A Marcinha esses dias estava na internet, olhando lá um vídeo, como fazer arroz. Aleluia! Vai parar de fazer pipoca, vai começar a fazer arroz agora. Mas agora nós não estamos comendo arroz mais. Pelo menos um tempo a gente parou com o arroz, parou com o pão. A gente quer dar uma desinflamada. Enfim, primeiro, tenha o alvo claro. Saiba o que você quer, irmão. Saiba o que você quer, irmã. Jovem, adolescente, junior, criança que está aqui conosco. Define o que você quer. Se não dá para fazer de imediato, não tem problema. Vai trabalhando, como diz o linguajar popular, ali o ditado popular. Vai igual o mineiro. Tem mineiro aqui hoje ou não? Tem algum mineiro? Tem 2 mineiras. Messias é mineiro também, Messias? Então pronto, vai igual os mineiros. Comendo para a beirada. Vai devagarzinho. A sopa na beirada ela é mais fria. Não tem problema, não dá para você chegar onde você quer chegar agora. Vai devagar, mas vai avançando em direção ao seu projeto. O Jacó tinha isso resolvido. Eu quero casar com a Raquel. Ele estabeleceu uma meta, um propósito. Só que estamos falando do Jacó. O assunto do Jacó aqui para nós pensarmos é a Raquel. Só que não é só nisso, né, irmão? Na nossa casa, na nossa família, estabelecer alvo, meta, na nossa vida espiritual. Qual que é o seu alvo, a sua meta na sua vida espiritual? Tem algum alvo estabelecido? Pastor, o meu alvo para esse ano é vir todos os cultos no domingo.
Durante a semana eu não venho mesmo. Durante a semana eu vou para lá e para cá. Mas de culto de domingo, pelo menos, eu estabeleci. Eu não falto mais. Eu não perco mais. Eu vou para o culto, nem que seja de manhã, e depois eu vou passar o dia na chácara, no sítio, aonde quer que seja. Pastor, eu estabeleci um alvo. Eu quero ler a Bíblia em um ano. Estabeleça alvos espirituais para você, para sua família. Estabeleça. Segundo ponto. Vamos para o segundo ponto. Esteja disposto a pagar o preço. Uma pessoa vencedora, ela está sempre disposta a pagar o preço. Nós lemos o versículo 29 e 18 no primeiro ponto? Não? Então, só para não ficar sem a leitura e você não ficar sem o versículo chave. 29 e 18 de Gênesis. Gênesis 29, 18. Só para ficar pontuado, Gênesis 29, 18. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, a sua filha mais nova. Ele gostava muito da Raquel e ele definiu: eu vou trabalhar 7 anos para ter a Raquel como minha esposa. Segundo ponto, esteja disposto a pagar o preço. Agora, Gênesis 29, 20. Assim serviu Jacó por Raquel 7 anos. Estes 7 anos lhe pareceram poucos dias, pelo muito que ele a amava. Então, o Jacó trabalhou para poder ter Raquel como esposa durante quanto tempo? Aqui, de acordo com esse versículo, 7 anos. O preço estabelecido foi esse? Era a cultura. O Jacó falou: bom, aqui não é assim não. Chega bombadão, barriga trincando, perna raspada, iPhone Pro Max na mão, achando que vai levar minha filha, não. Não vem aqui com essa modernidade que aqui em casa é diferente. Jacó, o que eu tenho que fazer? E ele falou para o Jacó: aqui você vai trabalhar 7 anos para levar a minha filha. E o Jacó trabalhou 7 anos. 7 anos trabalhando porque ele gostou de uma mulher. 7 anos. Você vê? Você vê como que são coisas que a gente tem que ficar pensando junto. 7 anos. Ele pagou o preço. Tudo tem um preço. Nada é fácil na vida. Nada é fácil. Sempre alguém vai pagar um preço por algo. Os nossos pais pagaram um preço para nós estarmos aqui hoje. Você quer ter um curso, o curso ele tem que pagar o preço. Às vezes o curso é gratuito, mas às vezes você tem que pagar pelo curso. Tem um preço. Não é fácil. Eu me lembro quando, na oportunidade que eu tive o prazer de ver a colação de grau, é assim que fala, Ana? Doutora Ana Júlia. O TCC. Eu me lembro quando lá que ela apresentou o TCC, ela falou e ela valorizou. Foram tantos sábados que eu fiquei à noite conversando com a outra professora que passava a instrução, abriu mão de sábados. Foram vários dias voltado para o estudo. Hoje, graças a Deus, lá onde ela trabalha, ninguém faz nada se ela não autorizar. Olha, o que vai fazer aí? Arranca o dente? Não, chama a doutora Ana Júlia e ela vai ver se vai arrancar o dente ou vai arrancar a boca inteira. Porque às vezes tem uns que vai dar menos trabalho arrancar a boca inteira, colocar uma boca nova, né? Como era meu caso lá atrás. E Deus me guardou disso daí. Eu louvo a Deus pela vida do Orlando que me ajudou com essa conversa. Enfim, tem um preço para pagar. Você quer ter a sua empresa, você quer ter o seu negócio, tem um preço para pagar. Tem preço, não adianta. Tem gente que quer cortar a volta e não quer pagar o preço por estar com a empresa legalizada. Tem que pagar o preço, é o melhor a se fazer. E em casa tem o preço para se pagar. Em tudo. Jesus pagou o preço para a gente ir para o céu.
Agora, às vezes, a pessoa não paga o preço. Então, o Jacó, ele estava disposto a pagar o preço. Ele suportou o trabalho duro e prolongado. Ele suportou, ele aguentou firme. Ele não abandonou. Ele podia olhar e falar aqui, assim, ó, 7 anos. 7 anos por causa de uma mulher? Não, mas não era uma mulher. Era a mulher. Não era uma mulher, era a esposa dele, com a qual ele teria filhos, entre os tais o José, e dali viria Jesus. Então não era uma mulher, ele trabalhou, ele podia olhar e falar assim, ó, tá cheio de mulher por aí que eu não vou precisar nem trabalhar nada, é só eu jogar um somebody love, elas caem. Não, ele pagou o preço. Isso é importante a gente pensar. Uma pessoa que quer vencer, ela precisa entender. O alvo tem que estar claro. Pastor, eu quero conquistar tal coisa na minha vida. Ok, o alvo está definido. E então você vai ter que entender que existe um preço a se pagar. Você está pronto para pagar o preço? Talvez o preço vá até além daquilo que você estava imaginando. Mas aguenta firme, segura a onda, vai dar tudo certo. Não desista, mesmo que você veja no meio do caminho as coisas começarem a ficar em dificuldade. Não tem problema, aguenta firme, paga o preço. Você está entendendo, sim ou não? É olhar a história de uma pessoa vencedora. É olhar a história de uma pessoa que verdadeiramente deixou um legado, deixou uma história. O terceiro ponto vai falar para nós das injustiças. O terceiro ponto fala das injustiças. Supere as injustiças. Gênesis 29 e 23. Gênesis 29, 23. Gênesis 29 e 23. Quando a noite chegou, deu a sua filha Lia para o Jacó. O Jacó deitou-se com a Lia. Quando o Jacó acordou no outro dia, eu acho que eu bebi demais, não é possível. Eu achei que eu estava com uma outra pessoa. Sua irmã está sabendo que você está aqui? Imagine como que foi no dia seguinte. Quando Jacó ele se depara com a situação. Era costume, primeiro a filha mais velha, depois a filha mais nova. Mas o Labão não falou nada disso. O Labão falou que quer levar uma das minhas filhas, vai trabalhar 7 anos. Ele trabalhou 7 anos, achando que ele ia levar a Raquel como esposa. Quando ele conclui os 7 anos de trabalho pela Raquel, o Labão fala, agora você leva a Lia, vai para o altar com a Lia e sai que é sua, Tafarel. Alguém vai dizer assim, merecia. Ele mentiu, ele enganou, aqui se faz, aqui se paga. Não é essa a história, não é essa a conversa, não é esse o pensamento que nós devemos ter em relação à situação. O nosso pensamento deve continuar desde o início aquilo que nós olhamos. Ele tinha o alvo dele se chamava Raquel. Trabalhei 7 anos pela Raquel. Você me deu a sua filha Lia. Não vou desprezar a sua filha Lia. Permanecerei casado com a sua filha Lia. Mas a minha intenção inicial sempre foi a Raquel. E ele trabalhou mais 7 anos pela Raquel. De injustiça e de ingratidão, irmão, eu sou PhD. Pode saber disso. Eu sei bem o que é ser injustiçado. Eu sei. Vai por mim que eu conheço essa matéria. Tanto de pessoa mal agradecida quanto de pessoa injusta. Então, a história, a vida, ela vai no dia a dia assim, nos colocando diante de situações onde nós temos pessoas que são mal agradecidas e pessoas que são injustas. Mas a Bíblia diz que Deus é justo.
E se Deus é justo, Gabriel, vale. Estudamos ontem. Se Deus é justo, nós também podemos ser justos. Eu avisei, não pense que eu estou botando pressão nele, não. É que ontem mesmo, sentado lá, você faltou, Samuel. Eu vou pegar você depois para a orelha. Faltou do estudo, não pensa não. Falei ontem com eles, eu vou perguntar e vou perguntar na hora do culto. Então estude, não fica dormindo sentado aqui comigo na cadeira, não. E eles ficaram lá atentos, ele, o Miguel, o pai, né, o Adriano, estudamos a Bíblia junto. Deus é justo, irmão. Às vezes as pessoas elas cometem injustiça conosco, mas não é porque as pessoas cometem injustiça conosco que nós seremos injustos com as pessoas. Nós não vamos nos rebaixar para estarmos no mesmo nível com pessoas que estão um nível abaixo de nós. Nós temos que aprender isso daí. O Jacó, ele ensina. Bom, eu trabalhei 7 anos pela Raquel. Você me deu a Lia, não tem problema. Eu abraço a Lia e a Lia vai ser a minha esposa até então. Daqui para frente eu vou trabalhar mais 7 anos. E eu tenho alvo, o objetivo é casar com a Raquel. A Lia era permitida a poligamia, ter mais que uma esposa. Então ele trabalha e ele tem ali a Raquel como esposa também. Mas veja, é injustiça. Aí ele podia olhar e falar: pô, Labão, você é maior mané, hein? Olha que mancada que você deu, hein? Ele podia. Eu vou quebrar você no meio. Podia ou não podia? A gente vê as pessoas fazendo isso ou não vê? Por muito menos as pessoas fazem cada coisa absurda hoje. O rapaz deu 7 anos da vida dele trabalhando por alguém. Ele foi enganado. Não tem problema. Ele continuou trabalhando. A Bíblia diz que a estrutura do Labão, ela só cresceu, ela aumentou. O Jacó enriqueceu o Labão. Ele enriqueceu o Labão. Então, eu acho importante a gente ir olhando. Sabe por quê? Porque todo dia alguém comete uma injustiça conosco. E a gente fica, às vezes, bravo. Às vezes fica chateado. Eu não sei você, irmão, não posso falar por você, posso falar por mim. Tem hora que dá uma raiva, dá vontade de dar um soco na cabeça da pessoa, mas daí eu lembro, não, mas o Jacó trabalhou. Então, em vez de dar um soco na cabeça, trabalhe 7 anos e Deus vai te honrar com outras palavras. Aguenta firme, aguenta firme. O pastor Toninho, ele costuma falar para nós, pastores, coordenadores, tem hora que nós temos que engolir o sapo com a perna aberta. Eu já entendi o recado. E nós vamos engolindo sapo com a perna aberta até hoje. Está tudo bem, não tem problema nenhum. Nós vamos aprendendo. É desse jeito que funciona. Às vezes é o patrão que é injusto. Você trabalha, você faz mais do que é o seu dever. O patrão não reconhece. A primeira oportunidade que o patrão tem, o patrão ele te maltrata. Às vezes nem paga direito. Às vezes é um líder, um responsável dentro do departamento. Você se desdobra, a pessoa nunca reconhece, nunca valoriza. O contrário também é verdadeiro. O patrão faz tudo, a liderança dentro da empresa faz tudo pela pessoa, mas o colaborador, ele não faz a parte dele. É o tempo inteiro no WhatsApp, no TikTok, é o tempo inteiro mandando mensagem, tirando sarro dos palmeirenses. Às vezes é assim. As injustiças. Na nossa família, às vezes a gente é injustiçado. Às vezes por algum amigo, às vezes até por algum irmão, até às vezes pelo pastor, a pessoa pode acabar sendo injustiçada. As injustiças, elas estão aí dia a dia. E nós temos que aprender a lidar com elas. O Jacó, ele foi enganado, mas ele não abandonou o propósito. Ele foi enganado, mas ele soube entender e fazer daquela injustiça parte do projeto, para que ele não, parte do processo, para que ele não paralisasse o projeto.
Saiba fazer uso da injustiça como parte do projeto para não parte do processo para não paralisar o projeto. Irmão, vamos recapitular? Primeira coisa para alguém que quer ser vencedor. Vamos lá? 1, 2, 3. Segundo. Terceiro. Ter um alvo, estar disposto a pagar o preço, superar as injustiças, e agora nós vamos para o final. O final fala para nós assim: o Adriano ali, eu não tinha visto. A próxima pergunta é para você, Adriano. Fique preparado aí, não vá sair daí. O último ponto para nós finalizarmos a nossa conversa: dependa de Deus. Vá até a sua vitória. Dependa de Deus para a vitória final. Gênesis 32, 26. Gênesis 32, 26. Olha o que diz. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Está aqui o último ponto. Lógico que a história de Jacó tem tanta coisa para a gente aprender. Estamos resumindo em 4 pontos. Primeiro, tenha um alvo claro. Segundo, esteja disposto a pagar o preço. Terceiro, supere as injustiças. Quarto, dependa de Deus. Dependa de Deus para a vitória final. O Jacó estava indo embora e falou: bom, eu vou falar uma coisa aqui. Tem gente que não gosta. Eu não me preocupo se a pessoa gosta ou se não gosta. É um ensinamento. O Jacó chegou uma hora e falou assim: chega de viver na casa do sogro. Chega. Já constituí família, agora eu vou sair da casa do sogro e vou viver a minha vida, vou viver a minha história. Tem gente que vive eternamente na casa do sogro e da sogra. A gente precisa aprender a bater asa e sair e vencer. Vencer. Isso é uma história de alguém vencedora. O Jacó, ele sai da casa, deixa o sogro rico, a casa do sogro bem arrumada, ele sai, a Bíblia diz que ele sai rico, com servos, com servas, com gado, com rebanho, ele sai casado, com filhos, e ele está indo embora de volta para a casa dele. Por quê? Ele sabia que tinha algo que tinha ficado a ser resolvido dentro dele. Você vê como que a pessoa, muitas vezes, ela pode ser bem-sucedida financeiramente, bem-sucedida profissionalmente. A pessoa pode ser bem-sucedida no que diz respeito à vida, até mesmo financeira, familiar, profissional, mas se ela não tiver com a vida dela por dentro resolvida, ela não tem paz. Ele não tinha paz. Ele queria resolver algo que ficou pendente. Ele saiu fugindo do irmão. Ele saiu fugindo do pai, da mãe. Ele saiu fugindo da casa. Eu vou voltar para a minha casa, para a casa dos meus pais. Eu vou voltar para resolver uma coisa que ficou pendente. No meio do caminho, ele para num lugar conhecido como Val de Jaboque. No Val de Jaboque, ele passa todos para frente. Pode seguir a viagem. Segue a viagem, uma parte vai para um lado, outra parte vai para o outro, lá na frente a gente se encontra. Eu vou ficar aqui, eu tenho que resolver um assunto. E ele fica para resolver um assunto dele com Deus. Veja que o Jacó, agora ele está ali, resolvendo uma questão espiritual. Ele tá lutando, é um conflito espiritual. Eu até falei de manhã com os irmãos, que às vezes outro dia eu estava conversando com uma pessoa, uma família na verdade,
Aí a família estava assim, porque pastor, o problema é espiritual, eu percebo que é uma coisa espiritual. Eu sempre fico com o pé atrás quando é muito espiritual. O muito espiritual, eu costumo tomar cuidado. Aí, porque as coisas não estão acontecendo, eu sinto que é algo espiritual. Aí nós fomos conversando, eu falei, então, mas isso não é espiritual. Você não está fazendo isso. Aquilo outro, você está fazendo, não. Então, isso aí também não é espiritual, você tem que fazer. E aquilo outro, você está fazendo? Não, também. Então, isso daí também não é espiritual. A pessoa, ela não faz a lição de casa, aí é mais fácil ela dizer, é uma guerra espiritual. Ontem eu estava lá, infelizmente o irmão da Rose veio a falecer. E aí nós fomos lá, dar um abraço na Rose, na família, tá junto ali. Não tem muito o que falar, irmão, você sabe que não tem muito o que falar, mas a gente procura estar perto para dizer, olha, estamos aqui. Aí tinha um menino brincando, correndo para lá e para cá, e o menino entrava no meio dos túmulos, voltava, daí ele veio, aí ele falou assim, nossa, eu vi uma ave escura lá. Falei, é verdade? E que ave que você viu? Não sei, uma ave grande, escura. Grande assim? Eu falei, é assim. Falei, nossa, mas estranho uma ave desse tamanho por aqui. Eu fiquei pensando, né? Ave grande e escura. E aí, você foi atrás da ave? Não, ela ficou olhando para mim assim, aí ela entrou atrás do túmulo. Falei, o sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Falei, meu, que será que é, né? Fiquei com aquilo na cabeça. Falei, será que esse menino viu alguma coisa ruim? Eu fiquei quieto, não falei nada para ninguém, nem para Márcia, nem para Rose, eu não falei nada. Estou falando aqui agora. Eu fiquei olhando, falei, mas não é possível uma coisa dessa. Aí, dali a pouco, estava lá o menino com o Luiz. Vamos explorar o cemitério? Vai explorar o cemitério. Não vou deixar eles ir explorar o cemitério sozinho, eu vou junto. Nós estamos indo para cá, estamos indo para lá, estamos indo para colar. Daí ele fala, lá, ave lá que eu falei, ave. Falei, meu Deus do céu, e agora? Olha ou não olho, olha ou não olho? Aí eu olhei. A hora que eu olhei, a siriema, era uma siriema. Uma ave mesmo, desse tamanho aqui. E eu achando... Por que você está contando isso, pastor? Porque às vezes a gente vê coisa onde não tem. E a gente não vê o que tem onde nós deveríamos ver. Eu estou conversando com você de um assunto que é o ponto final da nossa reflexão. O Jacó, ele parou para conversar com Deus. Eu tenho coisa para resolver na minha vida. E a Bíblia diz que ele ficou ali lutando. O texto está aqui, ó. Ele ficou até de manhã, o sol estava começando a aparecer e ele estava ali, não vou soltar, eu preciso de uma bênção, eu não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Daqui a pouco a Gleiciane canta essa daí também, né, Gleice? Que eu não dou conta de cantar essa daí. Enfim, existem questões que são espirituais. Existem lutas que são espirituais que nós temos que vencer no campo espiritual. Mas você vê que o aspecto aqui espiritual ficou no último ponto para a gente pensar. Antes de mais nada, a história do Jacó, ela era uma história do quê? De alguém que tinha bem claro e bem resolvido o que queria da vida. De alguém que entendeu e que aprendeu que a vida, ela se vive e ela é dia após dia, luta após luta, fé em fé, glória em glória, tem que estar disposto a pagar o preço. Você vê que às vezes a pessoa vai falar, minha vida não vai, não sei o que lá, ela quer que os outros paguem o preço por ela, mas ela mesma não paga o preço. Você vê que o Jacó, ele foi injustiçado. Mas ele não pagou o mal com o bem. Ele não pagou o mal com o mal.
Ele paga o mal com o bem. Eu vou seguir fazendo a minha parte. Eu estou com a minha cabeça boa no lugar, eu sei onde eu quero chegar, e assim que ele tem a oportunidade, ele conversa com Deus. Irmão, irmã, a mensagem é para os pais. Pai, em nome de Jesus, tenha uma mensagem clara, algo claro em relação à sua casa, à sua família. Você é o homem da casa. Você é o sacerdote do lar. Fale para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, o caminho é esse. Faça igual o Chapolin Colorado, sigam-me os bons. É você que vai dizer lá na sua casa, eu sei o caminho. Tenha o alvo claro, esteja disposto a pagar o preço. Não é fácil, você sabe que não é fácil, eu sei que não é fácil, é difícil. Muitas coisas são difíceis. Mas nós precisamos aprender a encarar as lutas diárias. É enfrentar luta após luta. É no trabalho, é na vida espiritual, é nos estudos, é na vida social, é com a família. Temos que aprender a encarar as lutas. As injustiças, as dificuldades, as ingratidões, elas estão aí no dia a dia. E não vai adiantar nós queremos sumir, nós queremos fugir, nós teremos que aprender a usar essas dificuldades como algo que vai nos projetar com mais força ali na frente. E aí sim, acima de tudo, busque de Deus a sua vitória. Deus vai te dar a vitória. Mas é importante que você tenha o seu tempo, o seu val de Jaboque. Até lembrei hoje de manhã, alguns dos que estão aqui, bom, vou perguntar, não custa nada perguntar. Participou do encontro com Deus quando a igreja começou a fazer lá nos anos de 2000? Algum de vocês foi para o encontro? Vocês foram, Wanda? Mas aquele encontro com Deus, aquele encontro, vocês foram? Não morreram? Estão vivos? Eu fui. Lá em Hortolândia. Foi para Hortolândia que vocês foram também ou não? Na escola? Talvez você estava junto lá e a gente não se conhecia, Wanda, na mesma situação. Chegamos 11 horas da noite, escutando a palestra e todo mundo lá, e os homens estavam tudo lá, de um lado, as mulheres foram para outro lugar. Meu Deus do céu, aí nós com fome, nós com frio, estava um frio, a gente tremia de frio e tremia de fome, e aí as palestras, porque aqui é Peniel, lugar de encontro com Deus, e o pregador, nossa, ele pregava e colocava nós contra a parede, só faltou chamar nós de sem vergonha, de cara de pau e assim por diante. É Peniel, aqui é... E nós ali, né? É Peniel, e fome, e frio, e tremendo. Agora vai ter o jantar. Pensei comigo, está acostumado com jantar de acampamento? Pensei, vai encher a barriga agora de carne de panela, né? Uma panelona assim, ó, assim, com sopa. Um pratinho, daquele de plástico da escola. Aí veio lá, era diácono, só pode ser diácono que estava servindo, não pode ser outro. Eu tenho certeza que era diácono. O diácono veio com uma conchinha de sopa assim, ó, no meu prato. Falei, irmão, estou com fome, estou morrendo de fome. É só isso, aqui é Peniel. Eu falei, tá bom. Eu louvo a Deus, não foi fácil. É diferente das coisas que são hoje oferecidas para a gente participar. Não foi fácil. Voto de silêncio você fez, Wander? Não pode falar nada. Irmão, você está falando aí, você está pensando, não pode pensar. Não, foi uma coisa assim, está tudo bem, valeu. Eu não estou aqui reclamando, eu estou brincando com a situação hoje. Lá atrás foi difícil, não foi fácil. Mas a gente venceu, a gente sobreviveu. A gente é igual a música que a gente canta, né? Às vezes, sobrevivi. Estamos aqui, firme e forte, pronto para contar a história. Às vezes as coisas elas não são fáceis, mas permaneça com a sua fé voltada para Deus.
Você está aqui, mãe, talvez para você algo não está sendo fácil. Permaneça com foco, não perca o foco. Pague o preço que tem que pagar. Aguente a injustiça, a vergonha, a humilhação e busque em Deus, porque é Deus que vai te abençoar. Vamos ficar em pé? Vamos orar nessa hora? É a história de um vencedor. Lógico que resumida, né, irmão? Eu contei de uma forma muito resumida, não fiquei preocupado aqui com os detalhes, nem nada. Eu me preocupei em pontuar aquilo que foi ministrado ao meu coração, para ser de uma maneira até sucinto aqui com você, e ficar fácil, didático para gravar. Ter o alvo claro, pagar o preço, suportar a injustiça, confiar em Deus. Pronto, está fácil para você pregar a semana inteira no trabalho, em casa, na família, para os amigos e assim por diante. São passos que formam um vencedor. Amém? Feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus. Nós vamos orar para essa mensagem ela ficar guardada no seu coração, para ela frutificar. Talvez ela comece a frutificar hoje mesmo. Talvez ela vai começar a frutificar amanhã, talvez daqui uma semana, talvez... Não importa. O importante é que a semente foi colocada no seu coração. E essa semente vai germinar e ela vai frutificar. Meu Deus, em nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, eu oro abençoando esse irmão, abençoando essa irmã, Deus. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu oro e buscando no Senhor e do Senhor a resposta, o sinal, o prodígio, a maravilha. Deus, que essa palavra seja a palavra que vai nos dar a força para continuarmos avançando em vitória. O nosso alvo claro à nossa frente. O preço a ser pago sendo encarado com a devida seriedade. As injustiças servindo até mesmo de combustível. E o Senhor sempre à frente, garantindo a nossa vitória. Diga amém. Agradeça a Deus, batendo palmas para Ele, pela palavra. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Te abençoe, te guarde e te proteja. Meus irmãos, quem estava conosco pela transmissão até o momento, obrigado pela sua companhia. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Aniversariante da semana. Tem alguém que aniversariou e quer oração?